Bom dia, povo de Deus, e aqui nesse vídeo eu irei mostrar fazendo 2 ninhos de coisas totalmente recicláveis, como vocês estão a ver aqui, pedaço de tic-tac, né, que é aquela caixinha de confeito que a gente chupava nas antigas. Bom, e como eu estou usando reciclável, né, pedaços de reciclável é o que eu tenho aqui, então quero mostrar para você que dá para fazer. Então eu já amarrei um pedaço do tic-tac aqui de um lado e eu vou amarrar no outro. Bom, já amarrei e agora aqui eu farei um buraquinho aqui. É porque aqui já está quebrado, então eu farei só para colocar isso aqui para ficar um pouco mais seguro e tapar novamente. Eu estou quebrando aqui com o alicate, eu já quebrei. E agora eu furei aqui essa pecinha, né, que é tampa de garrafa mesmo, onde estava quebrado, que eu tirei. Agora eu vou colocar no lugar só para não ficar aberto, né. E de todas as formas é bom porque vai ficar tipo transparente, então o pássaro quiser de lá de dentro ele vê até no lado de fora. E a amarração ficou basicamente assim. Era o quebrado que estava aqui, então eu coloquei essa tampa de garrafa aqui para ele não sair, né? Então, e pelo menos é bom que ele vai ver de lá de dentro, vai ficar vendo lá de fora. Mas aqui o intuito, como vocês sabem, é só para mostrar que dá para fazer de reciclável sem gastar nada, então eu estou fazendo aqui para vocês verem. Eu estou cortando aqui a parte de cima, porque quando for fechar vai ter que ter um buraquinho aqui, como vocês estão vendo, né, como é de reciclável, então não vai ficar aquela coisa bem linda do mundo não, é só para fazer um ninhozinho para ele entrar para dentro e colocar os seus ovos e ter os seus filhotes. E como experiência própria eu já fiz e já deu certo em outras ocasiões. Bom, aqui eu estou usando um pedaço de arame um pouco duro que tem uma capazinha entre ele, para fazer tipo um círculo aqui, como se fosse a entrada de uma porta. Como vocês estão vendo, não é nem pela estética, é boniteza, até porque é de reciclável sem gastar nada, né? Mas é mais para colocar lá no seu viveiro grande e você fez e não gastou nada e tá vendo que, por exemplo, eu fiz 2 de caco de coco, né? Quengo de coco, e a mãe dele teve filhote para lá, que eu vejo o barulho dos filhotes lá dentro dele, e o outro não usou e eu tirei. Mas é só para você ter uma ideia que até com coisa simplesinho assim, se ele entrar para dentro e gostar, é provável dele fazer o ninho e começar a ter os seus filhotes. Uso esses pedaços de fio de internet, que ele é preto, né, o cabo preto, aí eu tiro de dentro, que é como se fosse um cobrezinho, e dá para ficar amarrando as coisas. Bom, basicamente isso aqui, povo abençoado, tá aqui o ninhozinho, o buraco. E você deixa ele lá em cima trepadozinho. Claro que ele vai ficar no canto da tela e tudo mais lá em cima, então você não vai nem ficar olhando para a feiura dele como ficou aqui, somente para o periquito, o pássaro pequeno entrar lá e pôr seus ovozinhos e ter o seu filhote. E o bom porque vai ficar com esse plástico na frente, então ele pode até ficar olhando lá de fora o ambiente e por aí vai, quando você colocar ele um pouco no sol. Bom, eu vou acender aqui só para vocês verem. É basicamente isso aqui. Um ninho de reciclável com cor de tic-tac de reciclável sem gastar nada. E o periquito, pode ser que tenha periquito aqui dentro. Mais adiante nós iremos saber se deu certo e correto desta forma. Bom, como eu disse, eu já fiz outras formas com caco de coco e tudo mais, outras coisas. E eles tiveram filhote, então provavelmente terá nesse ou em qualquer um outro que você fizer manualmente, sem gastar nada. Um ninho não é tão caro, talvez venha a ser 20, 30, 40, não sei. Mas se você mesmo fizer, é melhor ainda para você, até porque os periquitos são pássaros baratos e não vale a pena vender e criar, porque você gasta muito e não compensa. Então, quanto mais barato, melhor. E se você quiser, coloca até um pedacinho de pau aqui, como se fosse um puleirozinho, porque quando ele vir de lá de fora voando, ele fica aqui em cima e entra para dentro. Até prender ele aqui para vocês verem, né? Aí deixa lá no cantinho do ninho lá,
no viveiro, então ele vem, pisa aqui em cima e entra para dentro. Geralmente a fêmea fica lá dentro e só o macho fica aqui fora no puleirozinho, então é isso. Tá aí o ninho do reciclável, agora vamos fazer o outro, tudo de reciclável também. Boa, povo de Deus, eu queria mostrar aqui, quando eu fiz isso aqui, eu fiz ele cheio de porta aqui na frente, né? Aí tem umas 6 portas mais ou menos por aqui, espalhadas de fora a fora. Aí eu tirei tudo, já que tinha um monte de tela que sobrou, eu tirei tudo e deixei sem porta aqui. Porque pelo menos você vê mais visão, vê tudo lá por dentro, é melhor de ver. Quanto menos porta, melhor. E só ficou um ali no cantinho, que é onde eu toco a águazinha, onde ele fica olhando lá para os pés de planta, árvore e tudo mais. E aqui tá o kenguzinho que tem uns filhotezinhos de coco, a outra não usou. Ali tá aquele molde de pau que eu fiz de brinquedo, e aqui tá o ninho que eu fiz, como vocês estão vendo, tá lá no lugar. Ali tem outro já namorando, enfim. Você tem que fazer com coisas de madeira também. Aí você diz, mas por que tem um monte de ninho? Porque às vezes eles buscam um e outro para poder ter os filhotezinhos. Digamos que ele não fica só naquele não, como eu fiz esse de quengo de coco aqui, eu fiz 2, né? O outro do lado ele não quis, então eu tirei daí. Mas aqui tem uma deitadazinha que já tem até uns filhotezinhos. Então, às vezes ele pega 2, 3 ninhos para poder escolher um que ele quer ficar. Então é mais ou menos isso. Por isso que tem alguns ninhos espalhados por aqui, porque também tem outras mães, né? Por aqui. E tem outro lá, tem mais 3 ninhos que eu fiz na parte externa, na parte de cima do viveiro, só que é coberto também com tela, ele só vai para lá, por aí por dentro do viveiro. Então, se caso eles não deitar, eu pego e tiro e quebro e jogo fora. E a casinha tá aqui que nós fizemos, aquele rolo de madeira para eles brincar, para ele entrar para dentro, ficar mordendo. Enfim, você tem que fazer coisas naturais para ele brincar na natureza. Bom, povo abençoado, e aqui está o outro, que esse comedourozinho, né? Era o de eu colocar comida que eu fiz, mas eu usei e agora eu não quero mais porque eu tô achando pequeno, então eu fiz um outro maior que eu irei mostrar aqui para você. Aqui eu fiz esse mais bonito aqui, assim, o mais bonito, modo de dizer, né, com a madeira um pouco melhor, mais bem feitozinho. Coloquei até um pau para ele ficar tipo em cima comendo, redondinho, como se fosse puleiro. Enfim, esse é maior e inclusive não tá aí a portazinha, mas eu fiz até uma porta aqui na frente dele, que é só para tirar esse comedourozinho aí, limpar, tirar os excessos, dar o resto para a rolinha e depois colocar. Eu fiz uma portazinha aqui, mas só que nesse vídeo ainda não estava, porque esse celular meu é o novo e o outro velho eu estava sem poder fazer nada porque tá com a tela ruim, então estava tudo guardado lá os vídeos e eu estou fazendo agora. Bom, voltando aqui para o ninho, aqui está mais o outro ninho e está o pedaço de coisa de reciclável aqui que eu já tinha usado em outras eras e eu não estou a usar mais, então eu vou aproveitar para amarrá-la aqui. Como você está vendo, são coisas reaproveitáveis que eu já usei, que eu achei por aí, já usei e agora eu vou usar para outra coisa, e eu creio que depois daqui aí sim será para lixo definitivamente e não irá mais ser usado para nada. Ele já está amarrado assim, povo de Deus. Vou fazer um buraquinho aqui e vou amarrar ele dessa forma que nem está aqui. Esse arame aqui eu estou tentando fazer um círculo mais redondo possível que eu puder fazer, que é para eu esquentar ele e fazer o buraco ali, mais ou menos assim, com arame quente, esquentando no fogo bem esquentado e colocando aqui. Mas como eu não estou com paciência de esperar o fogo esquentar bastante, bom, para vocês não gastar tanto gás, eu fiz mais ou menos assim que nem vocês estão vendo. Então você faz na hora que for esquentar a água do café ou do arroz, alguma coisa, e ali você vai esquentando e não gasta gás à toa. Senão as pessoas vão dizer, mas tá gastando gás, tá gastando tudo. Não, não. Você faz quando for fazer alguma coisa, coloca um café, uma água de arroz, uma fuba, enfim, para não gastar e ser tudo usabilidade. Bom, aqui está o buraco, eu não tive paciência lá de queimar tudo esperando aquecer o aramezinho, então eu fiz uma parte aqui na quentura e outra cortando mesmo com alicate, inclusive quebrou um pedaço aqui, mas eu amarrei com um pedaço de coisa. E o correto é você botar uma coisa bem redondinha, tipo de ferro, né, que aguente fogo, bem redondo como esse
luva aqui de cano, então quando você for furar ele vai sair já certinho, na continha certa, você esquentando ele de uma vez só, bem quente. E aqui, povo abençoado, eu estou a serrar, aí eu vou cortar um pedaço disso aqui e vou fazer como se fosse um puleirozinho, só que ao invés de ser redondo, vai ser quadradozinho, já que o telhado ele vai ficar meio assim curvado. Bom, foi a forma que eu consegui amarrar aqui desta forma. Aí ele coloca os pezinhos aqui, entra para dentro e fica sossegadamente de boa. É tipo uma madeirinha de compensado, alguma coisa assim, no MDF, mais ou menos isso. Bom, e se você quiser, você coloca até redondo também, como eu tô com preguiçoso, então não quis cortar redondo. Mas se você quiser, coloca redondinho assim e fica até melhor para ele colocar os pezinhos ou as patas, não sei dizer o que é direito, quando for para o ninho. Aqui está, eu vou fazer ele dessa forma aqui, meio curvado. Boa, povo abençoado, eu já amarrei aqui meio curvado, como você está vendo. É da forma que está vendo, né? É aproveitando o reciclável que tem aqui. Então amarrei o caixotezinho de baixo na peça de cima, que é como se fosse peça de geladeira. E aí ele vai ficar meio curvadozinho desta forma. E como tem uns pedaçozinhos aqui de coisa que você tem que tapar aqui também dos lados, né? De piscina, sei lá, algo como se fosse uma piscina de plástico, e eu vou colocar aqui de lado para tapar essas brechas dos dois lados que ficou sem cobrir. Senão os pássaros saem, o filhotezinho cai de cima para baixo do ninho. Se tiver, claro, isso nós suponhamos quando tiver os ovinhos, filhote, pelo menos essa é a nossa intenção. E aí vai servir para isso. Bom, como eu disse, aqui tem esse pedaço de coisa como se fosse de piscina ou de banheiro, sei lá, eu não sei dizer direito, eu achei e usei no fundo do viveiro há alguns tempos e agora eu tirei esses pedaços, eu quebrei e botei outro lá e vou cortar para colocar aqui. Bom, é mais ou menos assim, povo amado do Senhor Jesus. Aqui eu já tapei um ladozinho, só vai ficar buraco aqui na frente para ele entrar. E esse outro pedaço eu estou cortando também para colocar aqui de lado amarradozinho. Bom, todos eles, esses dois ninhos aqui é de reciclável sem gastar nada, né? Então não fica tão bonito como as pessoas têm um maquinário para fazer, como vocês estão vendo aí no vídeo. Bom, eu prendi já o outro. E o bom é que esse ninho vai ficar até transparentezinho, então ele fica olhando até de lá de dentro de boa, sossegadamente, quando tiver o viveiro na parte de fora externa do sol, enfim, sem gastar nada, nem um centavo, com um pedaço de coisa de grade de geladeira, sei lá, da parte de dentro de colocar verdura, um caixotezinho que era um ex-comedouro que eu não uso mais, o buraquinho está aqui, e é só ele entrar para dentro e ter os ovinhos deles aí, e vamos para a vitória. Boa, povo abençoado. Eu já coloquei também o outro lado do outro lado, e esse eu coloquei aqui, ali embaixo, como você está vendo, porque está de noite já, né? Aqui foi uma escadinha que nós fizemos também de brinquedo reciclável, é porque eles cobrem a calopsita, tudo, eles pocam tudo, então você tem que fazer um outro, mas é isso aí, eu coloquei ali já, amarradozinho, é porque de noite não dá para ver direito. E agora é torcer, ter sorte para ver se eles vão querer ter filhote aí. Dois filhotezinhos verdes, um que já estava grande fugiu, aí outro também fugiu agora há pouco também. Então é assim, vai não vai, nós quando não morre, uma calopsita velha morreu. Então é isso, tem as percas também e as intempéries de criar essas coisas aí. Bom, está aqui um viveiro gratuito, sem gastar nada, dois ninhozinhos no viveirozinho, e vamos ver se vai dar certo. Deus abençoe a todos, sem gastar nada, gratuitamente, e até mais, e tudo de bom, em nome de Jesus. Tchau, tchau.